Alô, família linda! Seja bem-vindo aí ao nosso canal Vamos Viver Maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes. Meus irmãos, eu vou fazer uns 2 vídeos ou a 3 vídeos de forma, digamos assim, fugindo um pouco da ideia do canal. Na verdade, não vou fugir da ideia do canal. Porque a ideia do canal é desmistificar, quebrar certos paradigmas em relação a interpretações do que a própria instituições maçônicas fazem em relação à sua própria historicidade e às suas vivências atuais. E eu tenho escutado muitos eruditos, da maçonaria clamando para si prerrogativas interpretativas de alguns textos maçônicos, principalmente os landmarks, e dizendo que suas falas não podem ser contextualizadas, porque eles estão falando a verdade, estão fazendo afirmações. E o interessante, meus irmãos, é que para você falar para um povo leigo, um povo que não é maçom, e você fazer uma interpretação em relação ao que consiste uma ideia ou um texto maçônico para não maçom, fica fácil. Porque o não maçom não entende nada da maçonaria. E até porque a maçonaria tem como, de princípio, digamos assim, na sua essência, ela ser uma associação que detém uma verdade inquestionável. Então toda pessoa que não é maçom acha que a maçonaria ela tem a chave da caixa de Pandora. Ela tem de fato o segredo do arco-íris, que tem aquela pote de ouro. Então, para os não maçons, quando ele não ainda é maçom, quando ele não entrou na maçonaria, ele acha que a maçonaria é algo inquestionável, é como se fosse algo revelador. Foi dado à maçonaria uma verdade inquestionável. E que essa maçonaria, ela não pode ser questionada, porque ela não foi feita de homens, ela foi feita pelo ser divino, um indivíduo que teve uma inspiração diretamente de uma divindade e que ela não pode ser questionável, ela tem uma verdade absoluta. E aos maçons não divergem tanto também do não maçom, porque para você falar para maçons é muito fácil, porque o maçom também ele é levado a um condicionamento que ele não questiona as leis impostas pela instituição, as falas, digamos, dos líderes, como o venerável mestre, como o primeiro vigilante, segundo vigilante, como o grão-mestre. Para os maçons, esses indivíduos, eles são pessoas inspiradas, são pessoas inspiradas, não diferente quando você faz parte de uma eclésia evangélica e que teu pastor diz que a interpretação da Bíblia consiste nele, porque ele foi sagrado, ele foi consagrado a ser pastor, então ele tem um dom interpretativo, ele escuta Deus, ele fala com Deus, e que você não tem essa capacidade, deixando você no estado de inferioridade. Na maçonaria não é diferente. Na maçonaria confunde-se hierarquias, com o poder autocrático, com o poder absoluto, que o grão-mestre ele não é um servidor, ele não é um servidor da instituição, ele é simplesmente digamos, um indivíduo portador de um poder inquestionável e que ele tem a sabedoria transcendental, e que ele é um cara capaz de responder todos os teus questionamentos, e que ele ali foi dado essa ortoga por meio de vocês. Então ele não passa a ser um servidor, ele passa a ser servido pela eclésia maçônica. O povo, infelizmente, na sua ignorância permanece. Tem que se entender o seguinte: os landmarks, que estão aí, muitos protagonistas, estudiosos, grandes hermenêuticos, grandes exegetas, maçônicos, interpretam os landmarks de forma trazendo para si as suas próprias interpretações, as suas próprias ideias, não permitindo que o texto seja natural, que o texto fale por si mesmo. Não se permite que deixe a originalidade do texto falar. Por isso que é necessário
há um interpretador de um texto, é necessário que você tenha pelo menos o ABC do que seja hermenêutica e do que seja exegese, para que você possa se aprofundar, ter no princípio da raiz do que aquela compilação de fato quer transmitir. Porque senão você vai criar ideias, você vai criar percepções suas e, como disse um axioma nazista, falas, né, textos escritos repetidos várias vezes como verdade, um dia vai se tornar uma verdade. É o que ocorre na maçonaria. A maçonaria foi se repetindo e foi se criando adeptos, e que esses adeptos vão repetindo, e que hoje, muitas vezes, quando você traz à luz a verdade do que o texto quer mostrar, você é ignorado, você é escandalizado. Por exemplo, te dar um exemplo aqui bastante interessante. Quem não já ouviu falar, na voz de muitos pastores evangélicos, que o diabo veio para matar, roubar e destruir? Você escuta nas ruas, né, os pastores pregando, né, os missionário pregando que o diabo veio para matar, roubar e destruir, baseando a sua fala, né, baseando a sua fala num texto bíblico em João capítulo 10, que ali eles afirmam que Jesus seria o princípio dessa fala. Jesus está dando a ortoga, o consentimento para que eles dêem continuidade a essa fala. Porém, quando você se depara com um texto, né, você vai ver que está fora totalmente do contexto. Jesus não fala do diabo, Jesus não fala do Satã, Jesus não aplica essa fala em relação ao que hoje os pastores fazem você acreditar e você acredita. Olha só como é interessante. João 10, eu não vou fazer a leitura completa de João 10, mas eu vou entrar bem na questão onde eu quero apresentar para vocês. Ó, Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhe dizia. Então, tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade, vos digo, João 10, 7. Em verdade, vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Jesus está falando que ele é a porta das ovelhas, que ele é o bom pastor, e etc, etc, etc. Isso em todo o contexto. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões. Ó, Jesus está dizendo que os pastores que vieram antes dele são ladrões. Jesus não está, você não vai ouvir a palavra Satanás aqui, diabo. Você vai ouvir, dentro de um contexto, Jesus falando dos maus pastores, das pessoas que o antecedeu. Esse Jesus está dizendo o seguinte, ó, a todos quanto vieram antes de mim são ladrões. Jesus está dizendo que essas pessoas são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Ou seja, as ovelhas de Jesus não ouviram os ladrões. Aí Jesus diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão, ou seja, os maus pastores, que Jesus está se referindo, o ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Jesus não está falando do Satã, Jesus não está falando do diabo, Jesus está falando dos pastores que o antecedeu. Mas hoje é comum você ouvir, né, pelos pastores evangélicos, que Jesus fala de um demônio, de um ser extracósmico, antropomórfico. Não, Jesus fala da pessoa física, dos pastores que roubam, que mata a vida das ovelhas. E Jesus continua: mas o mercenário, ou seja, o mercenário é o que não é pastor, de quem não são as ovelhas. Vê o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Está bem claro o texto dentro de um contexto, de forma hermenêutica. Você pergunta ao texto quem é o pastor que Jesus está falando, quem é o mercenário. Jesus está falando que são as pessoas que o antecederam, os pastores que o antecederam, as pessoas que não fizeram aquilo que ele está fazendo. Ele está dizendo que agora ele é o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas, e todos aqueles que antecedeu só roubaram a vida das ovelhas. Mas aí vem pastores dizendo que Jesus está falando de um ser, de um antropomorfismo
espiritual, de um Satã. Jesus está falando da pessoa física, do pastor que rouba, do pastor que mata as ovelhas, que hoje é bem comum nas igrejas evangélicas. Desculpa você que é evangélico. Mas vamos para o que é interessante na maçonaria. Olha só, eu dei essa introdução interpretativa para que você possa entender um landmark bastante interessante, que tem muitos protagonistas da verdade, né, que são agora detentores da verdade inquestionável, ditos os maçons agora protagonista em dizer que são os iluminados, que são os verdadeiros maçons, né? Uso até a gramatura, somos maçons regulares, né? Somos maçons verdadeiros, e vocês são, todos que não estiverem no nosso meio, né? São maçons irregulares, maçons espúrios e etc. Isso é muito comum nessa era maçônica, que a cada dia está sendo desfeito, está desaparecendo, né? Porque os próprios maçons estão entendendo que não tem mais espaço para essas afirmações. É até chocoso quando um maçom entra num grupo de WhatsApp de 800 maçons e coloca ali maçom espúrio. Ele recebe um bombardeio, né? De interrogações, dizendo, olha, isso não convém, isso é falcioso, etc. Você pode falar isso onde você quiser, na sua casa, você pode falar dentro da sua eclésia, mas dentro agora de um grupo social, onde tem várias pessoas, vários maçons, você fica até um tanto assim palhaciado, né? Você vai ser uma pessoa chocosa, vai servir para as pessoas ficarem rindo de você. Olha só o que é interessante. Um landmark da maçonaria. Os landmarks, meus queridos, eles não são compostos de incisos, né? Eles são compostos de artigos. Os landmarks são pragmáticos. Quem é jurista aí sabe do que eu estou falando. E também, se você ler a tua Constituição, né, você vai ver que a Constituição tem artigos e tem incisos, que faz definição daquele artigo, né, que faz referência daquele artigo, que dá dimensão àquele artigo e etc. Mas os landmarks, ele não é composto de inciso, ele é pragmático, eles são contundentes, eles dão uma mensagem que não pode ter outra interpretação que não seja a interpretação do que ele está dizendo. Beleza? Deu para você acompanhar? Por exemplo, eu vou fazer aqui uma pequena leitura do landmark número 9. Olha só, diz assim, ó: os mestres maçons, preste atenção, os mestres maçons devem se congregar em lojas com o fim de se entregarem às tarefas operativas. O que o landmark nono está dizendo? Ele está dizendo, ele está sendo pragmático, os mestres. Aí você pergunta, peraí, hoje é comum ter reuniões de aprendiz, de companheiro. Mas o landmark está dizendo que os mestres maçons devem se congregar. A fala é direcionada ao mestre maçom, não ao aprendiz, não ao companheiro, ao mestre maçom que deve se congregar. Aí eu faço a pergunta: qual das instituições brasileiras que somente os mestres maçons se reúnem, cumpre esse landmark? Me diga, qual? Geralmente há reuniões de graus, de aprendizes, onde os aprendizes vão ter acesso a essa reunião, os companheiros que terão acesso à reunião, que os aprendizes não poderão participar, os mestres terão reunião que os companheiros não podem participar, mas o landmark está se referindo aos mestres maçons. Aos mestres maçons devem se congregar. Não está dizendo que os aprendizes devem se congregar, não está dizendo que os companheiros devem se congregar, está dizendo que os mestres maçons devem se congregar. E se você observou, eu falei que o landmark não tem incisos. Não tem incisos. Eu não posso aqui ficar fazendo especulações.
Eu não posso fazer aqui, dizer que aqui, como o João 10, que ali Jesus está falando de um demônio, enquanto Jesus está falando de gente, de pessoas. Eu não posso aqui querer agora acrescentar, tirar a veracidade do texto. Eu não posso. Está falando os mestres maçom. Para isso, para que eu pudesse ter outro entendimento, eu teria que ter incisos. Inciso, por exemplo, ao maçom aprendiz também deve se congregar. Ao companheiro maçom também deve se congregar. Não, ele está sendo pragmático, contundente, direto. Os mestres maçom devem se congregar em lojas. Aí você faz outra pergunta. O que é loja? Loja. O que é loja? Você faz uma pergunta hermenêutica ao texto. O que é lojas? O que é lojas? Conversa com textos, gente. A hermenêutica é isso. Conversa com textos. Aí você vem a ciência hermenêutica e vem a ciência exegésica. Lojas. Aí você vai estudar. Loja vem de alojamento. Peraí, mas alojamento. Alojamento é um lugar físico. Mas ele está falando aqui de gente. Congregar em lojas. Há uma congregação, há uma reunião, há uma eclésia. Aí você tem uma ideia. Olha, ele está comparando a loja maçônica como se fosse uma eclésia evangélica. Como Jesus falou, que aonde tiver 2 ou mais pessoas, ali eu estarei presente, ali é a minha igreja, pessoas. Então ele está fazendo uma comparação de loja com pessoas. Por quê? Porque é o seguinte, olha, aí você faz uma viagem, na própria Landmark, nos próprios Landmark, fazendo uma exegese, aí você compara o 9 com o 10, que diz assim, ó, o governo da fraternidade congregada em loja, ou seja, a eclésia, a reunião, que tem a definição de loja, que são pessoas, só é válido e legal quando exercido por um venerável mestre, olha só, um venerável mestre e 2 vigilantes. Qualquer outra denominação desses 3 dirigentes não confere a reunião reconhecida de loja. Ou seja, se não tiver um venerável, um primeiro vigilante, um segundo vigilante, você não pode definir que ali está reunido uma loja maçônica. Então, essa loja maçônica é constituída de mestres. E que essa loja maçônica é feita de gente. Aí vamos lá. Com o fim de se entregar às tarefas operativas. Antigamente, tem um ponto aqui, um ponto. Ele fez a introdução, os mestres, somente os mestres, maçom deve se congregar em lojas, com o fim de se entregar às tarefas operativas. Antigamente, essas reuniões eram ocasionais e esporádicas, sem lugar certo para a reunião, convocadas para assuntos especiais. Eram dissolvidas, separando-se os irmãos para de novo se reunirem em outro ponto, em outra época. Ponto. Como era feito isso? Essas lojas, esses mestres maçons, esporadicamente, como ocorreu em 1717, esporadicamente eles marcaram estar em um dado lugar, em uma taverna, por meio, digamos assim, de códigos, de cartas, vamos estar reunidos em tal lugar, em tal tempo, em tal dia. E ali os maçons, que são as lojas, os irmãos, aglomerados, agruperados, eles se tornam uma loja maçônica. Porque um indivíduo não é loja, mas 3 indivíduos já é loja, como diz o 10º Landmark. E aí ali eles reunidos, as lojas reunidas, em um tempo determinado, ocorreram naquele dia, em 1717, naquela data de São João, 24 de junho, se eu não me engano, eles marcaram uma nova sessão para o ano posterior, para o ano seguinte.
Eles marcaram. Quem é do rito de imulação, quem é do rito de orc, sabe do que eu estou falando. Existe lá, a reunião vai ser feita daqui quanto tempo? Daqui a quantos dias? Daqui a quantos meses? Então os irmãos já sabiam qual era o local que ia se reunir, qual era o tempo que ia se reunir, porque era feito assim na antiguidade. Isso tem, digamos assim, sustentabilidade para que isso possa não ser mais feito? Qual landmark você vai me apresentar, qual o inciso que você vai me apresentar que isso não pode ser feito? Que esses mestres maçons podem se reunir de acordo com o que eles desejarem, esporadicamente, em tempos remotos e etc. Qual é o landmark, qual a lei maçônica, lei pétrea, imutável, que você vai dizer que esses maçons não podem viver dessa forma? Me digam. Eu vou fazer outro vídeo, porque esse já que está em 20 minutos, farei outro vídeo para nós continuarmos essa instrução, ok? Fica aí, te amo sem te conhecer.